A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe com toda sorte de bênção a sua vida. Gente, nós hoje estamos gravando esse vídeo numa sexta-feira, a sexta-feira da paixão, né? Como assim os católicos gostam de chamar. Uma semana em que se prega muito sobre a morte de Cristo, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, e eu resolvi falar sobre um tema importantíssimo. Eu gostaria da sua atenção. Nós hoje vamos falar sobre a Páscoa. Como é bom falarmos sobre a Páscoa, né? Nós vamos falar sobre o que ela realmente significa para nós cristãos. Nós vamos falar sobre a importância da Páscoa. Como que nós podemos agradecer a Deus pela Páscoa. Nós vamos trazer um texto que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que texto lindo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é Páscoa? Páscoa, amados, é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para nós cristãos, Páscoa significa celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aquela morte tão dolorosa na cruz do Calvário. Jesus na cruz do Calvário levou todos os nossos pecados, tomando o castigo que nos era proposto pelo nosso pecado, que nos era imputado pelo nosso pecado. Jesus levou na cruz do Calvário. Então, amados, tem aí uma tradição no mundo, não sei, é uma tradição. Na comemoração da Páscoa, as pessoas dão ovo de chocolate ou dão um chocolate em formato de um ovo, né? Uma coisa que eu acho uma aberração para um cristão. Vou falar aqui para você, para um cristão que conhece a Bíblia. No dia da comemoração da Páscoa, da lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a pessoa trocar por um momento entre família, em vez de celebrar o que realmente significa a Páscoa, celebra entre si um chocolate, o que não tem nada a ver o chocolate, mas é o que se faz ali daquele chocolate. Se faz um ovo, diz que é um ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa, ou seja, é um negócio assim infantil. Eu acho uma infantilidade. Quero deixar já registrado aqui. Quem não concorda comigo, me perdoa. Acho uma infantilidade e acho que o crente não deve estar comemorando a Páscoa dessa forma. Como nós devemos comemorar a Páscoa? Nós devemos comemorar a Páscoa em adoração ao que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque Páscoa, amado, significa libertação. Páscoa significa libertação. A Páscoa, amada, a primeira Páscoa celebrada lá no livro de Êxodo, capítulo 12, ela foi celebrada para a libertação, pela libertação do povo de Israel, por causa da libertação que o povo de Israel teve do Egito. O povo de Israel vivia no Egito escravizado, e o Senhor liberta aquele povo. E ali eles celebram a Páscoa, eles matam um cordeiro e faz uma celebração pela libertação. Então, Páscoa, amado, como que nós devemos comemorar a Páscoa? Devemos comemorar em uma celebração de adoração ao Senhor Jesus, porque hoje o nosso libertador é Jesus Cristo. A primeira Páscoa, eu já disse, está lá em Êxodo 12, ela foi celebrada pela libertação que Deus trouxe ao povo de Israel. Então, eles celebraram a libertação. Então, Páscoa, amado, significa libertação. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Existe um Cordeiro Pascual no Velho Testamento, o primeiro Cordeiro que foi morto lá no Egito, quando Israel estava sendo liberto do Egito. Um cordeiro foi morto. Aquele cordeiro apontava para o verdadeiro cordeiro que deveria ser morto por toda a humanidade, que é Jesus Cristo de Nazaré. E ele na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus
cumpre no sentido pleno, no sentido mais pleno da Páscoa. O sentido mais pleno da Páscoa veio a se cumprir através da morte, da vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, aquele cordeiro que os israelitas matou no dia em que foram libertos do Egito, simplesmente apontava para um cordeiro verdadeiro que poderia realmente libertar o povo, que foi Jesus Cristo. E ela se cumpriu ali em Israel, quando Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário. E essa morte de Cristo trouxe à humanidade libertação. Então, sempre que você ouvir falar de Páscoa, lembre que você está falando de libertação. Por isso que eu li esse texto. Libertação de quê? Libertação da escravidão do pecado. O homem está escravizado pelo pecado, nas suas próprias concupiscências, vivendo ao seu bel prazer e afastado-se de Deus e condenado eternamente, a morrer eternamente. Não só morrer uma vez, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Só que a Bíblia fala de uma segunda morte. A segunda morte vem para o homem condenado, o escravo que morreu na escravidão do pecado. Então, quando Cristo vem e ele morre justamente para libertar o homem da escravidão do pecado. E aí a nossa Páscoa. Aleluia, Jesus. A nossa Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós celebramos a morte porque alguém pode perguntar, por que celebrar a morte de alguém? Por que celebrar a morte de Jesus? Que coisa mais estranha dizer que nós celebramos a morte de Jesus. Sim, nós celebramos a morte de Jesus. Precisamos ter isso em mente. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Se ele não tivesse se entregado para ser morto, nós não teríamos o direito da salvação. Por quê? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida. O salário do pecado é a morte. Então, todo homem estaria condenado à morte. Que morte é essa? É a morte que todos nós morremos depois da velhice? Não. A morte eterna, um afastamento eterno de Deus. Mas aí, com a morte de Jesus Cristo, ele paga o preço que era a morte eterna. Ele paga esse preço. E o que acontece? Nós aí somos libertos do pecado. E podemos, assim, um dia morar ou viver eternamente com Cristo. Aí Jesus diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa contraditória, como que morre e viverá? Como que alguém está morto e vai viver? É porque quando o homem morre, morre-se a carne. E aí vem a alma. Agora, se crê em Jesus, nós viveremos eternamente, porque nós passaremos ao que Jesus nos diz assim, e tudo que vive e crê em mim, ainda que morra, todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Glória a Deus, não morrerá eternamente. Significa que o homem passa dessa morte física para viver uma vida eterna com Cristo. Mas se ele morrer sem esse Cordeiro Pascual, sem aceitar Jesus, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer eternamente. Então, por isso que Jesus está dizendo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Então, meus irmãos, celebre a Páscoa, mas façam a celebração da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A morte nos aponta que nós fomos libertos. E a ressurreição nos dá certeza que nós também seremos ressuscitados com ele, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Então esse momento de Páscoa é um momento para celebrar em família, é um momento de adoração, é um momento de demonstrarmos cada vez mais amor, é um momento de aprendermos a amar. Páscoa é isso, é um momento de celebração,
um momento de união, de confraternização, confraternizarmos com o nosso irmão. É um momento de lembrança. Páscoa é um momento de lembrança. Lembrança do que foi feito por nós da cruz do Calvário. É lembrar de que alguém pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Nós nunca podemos esquecer. Nós nunca podemos esquecer do que Cristo fez. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele, Jesus Cristo, nos libertou da escravidão dos nossos pecados. Nós não podemos, amado, a Páscoa nos faz lembrar que nós não precisamos mais ter medo da condenação, porque Jesus morreu em nosso lugar. Isso que é Páscoa, é lembrar que nós não precisamos mais ter medo da condenação eterna. Sabe por quê? Porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então, neste momento tão importante, esse momento da Páscoa, né? Que está aí chegando, domingo, né? Domingo de Páscoa. Eu te pergunto, e aí? Como está a sua vida com Cristo? Você tem se entregado a sua vida a esse Cordeiro Santo que foi à cruz do Calvário e morreu pelos seus pecados? Ou você ainda quer viver no Egito? Quer viver na escravidão deste mundo, na escravidão dos pecados, na concupiscência da carne? Como está você com Deus? Eu te pergunto neste momento, como está a sua vida com Deus? Você tem se entregado a Ele, você tem agradecido a Ele pelo que Ele fez, e você, cristão, você que serve a Cristo, como é a comemoração da Páscoa na sua casa? Como que você comemora? Você comemora distribuindo ovo de chocolate, ensinando seu filho a estar dando ovo de chocolate, ou você ensina o seu filho o verdadeiro significado da Páscoa? O que foi que aconteceu? Você ensina o que Cristo fez, o que é Páscoa? Páscoa é libertação, Páscoa é celebração da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Você ensina isso para sua família, você que é pai de família, você ensina isso para os seus filhos, ou você vai ali no mercado e compra um ovo de chocolate de presente e fala que um coelho botou aquele ovo. Olha que coisa mais absurda. E tem cristão que faz isso, tem que comprar o ovo de Páscoa, Não, você pode comer chocolate qualquer dia do ano, mas nesse dia você não pode desviar o foco do verdadeiro sentido e significado da Páscoa, que é celebrar a morte de Cristo. Eu estou falando sempre isso aqui na mensagem para que você fixe isso na mente. A Páscoa é celebração da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É lembrança de que alguém morreu por mim, de que alguém me amou a ponto de se entregar por mim para me libertar da escravidão do pecado. Para me libertar da escravidão do meu pecado. Então, que nós possamos agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Deus Santo, justo e poderoso. Eu quero orar neste momento com os teus filhos que estão assistindo esta pregação. Meu Deus, que bom celebrar a Páscoa, mas celebrar sim de maneira correta. Nós celebramos, nós adoramos ao Senhor, nós agradecemos pelo sacrifício, Jesus, que o Senhor fez na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser libertos dos nossos pecados e ter direito de morar eternamente com o Senhor na glória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício, muito obrigado pelo amor tão grande a nós dispensado. Eu te amo, te adoro, te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Nunca se esqueça, Páscoa significa libertação. Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi na cruz do Calvário e morreu pelo meu e pelo seu pecado. E por isso hoje você pode ser liberto e ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deixa eu te pedir, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí no WhatsApp com seus amigos, deixe um comentário, curta esse vídeo, ajuda este canal, porque este canal tem o objetivo de pregar a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.